E a FIFA decidiu punir Atlético Paranaense e Rony pela saída do atacante do Albirex Niigata. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto como o Furacão e o Palmeiras vão tentar reverter essa decisão. Quero te falar também a respeito de Johnny Gonzalez, atacante que pertence ao Benfica e está emprestado ao Corinthians. Quantos jogos mais ele tem de fazer para que o Corinthians passe a ter a obrigação de comprá-lo? E para arrematar, tem informações também sobre um acordo entre Santos e Flamengo. O rubro-negro tinha uma dívida com o Santos chegou aí à FIFA para cobrar essa grana referente ao Gabigol, mas há novidades importantes sobre o caso. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não conhece o canal do Nicola, sugiro que você assista ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já conhece o canal do Nicola e já é inscrito, vire membro, passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar de um bolão exclusivo do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link que você pega lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens como membro do canal do Nicola. Bora começar o vídeo te explicando sobre um enorme problema que o Corinthians ganhou quando da contratação por empréstimo do Johnny Gonzalez. Atacante, 26 anos de idade, que havia ido muito bem no Fluminense na temporada passada e chegou de graça ao Benfica em janeiro desse ano. Não vinha sendo utilizado no Benfica e o time português conseguiu colocá-lo na negociação que levou o Pedrinho para Portugal. O detalhe é que ele veio por empréstimo, mas o Corinthians tem a obrigação de comprá-lo caso o Johnny complete 5 partidas oficiais no Corinthians. Até agora ele entrou em campo 4 vezes e deixou a pior impressão possível, especialmente para o torcedor alvinegro que já pegou birra do atacante e não quer de jeito nenhum sua compra em definitivo. O grande lance é que o empréstimo só termina em dezembro e até lá, se o Corinthians colocá-lo uma única vez em campo, seja como titular ou entrando no decorrer da partida, já vai ter a obrigação de comprá-lo por 3 milhões de euros ou algo na casa de 18 milhões e 300 mil reais. E o maior problema de todos é que o Corinthians nem pode cogitar a possibilidade de devolver o Johnny para o Benfica antes do fim do contrato de empréstimo, até porque o Benfica já tem arranjado todas as desculpas do mundo para demorar para fazer o pagamento dos 20 milhões de euros acertados da compra do Pedrinho. E a demora dessa grana tem causado todos os problemas que você pode imaginar no fluxo de caixa corintiano. Já são 3 meses de salários atrasados no Parque São Jorge e a principal justificativa do presidente André Sanches em relação aos jogadores diz respeito exatamente a essa grana que ainda não caiu. O Benfica havia prometido pagar em junho, não rolou. Depois prometeu pagar em julho, também não aconteceu. E a nova afirmação é de que vai fazer o depósito assim que o Pedrinho se apresentar como jogador do Benfica, só que os próprios dirigentes do Benfica têm adiado a apresentação do Pedrinho. Isso também tem a ver com dificuldades no fluxo de caixa do clube português. Vale a lembrança de que o Johnny Gonzalez tem participado normalmente dos treinos e deve, na teoria, ser utilizado ainda nessa reta final do Campeonato Paulista. Então, infelizmente, para alguns torcedores corintianos, o Johnny Gonzalez será comprado em definitivo, atacante de 26 anos de idade, que até agora em 4 partidas com a camisa do Corinthians não marcou gols e o time não foi bem também nesses 4 jogos, são 3 empates e 1 derrota. Empates contra Ituano, Santo André e São Paulo e a derrota por Água Santa. Corinthians vai para a reta final para os 2 últimos jogos do Campeonato Paulista, ameaçado inclusive pelo rebaixamento. Quero te atualizar agora sobre uma notícia que você viu primeiro aqui no canal do Nicola, uma dívida que o Flamengo tem com o Santos referente à compra do Gabigol. Aí você está pensando, pô, mas o Flamengo comprou o Gabigol da Inter de Milão, o que o Santos tem a ver com essa história? É que o Peixe, como clube formador do Gabigol, tem direito a um mecanismo de solidariedade e não havia recebido qualquer grana do Flamengo até o momento em que eu fiz uma live com o Pedro Doria, que é membro do comitê de gestão do Santos. O Pedro chegou a revelar que eram 2 parcelas atrasadas. Num processo que chega até 3 milhões e 300 mil reais, é essa dívida total do Flamengo para com o Santos referente à compra do jogador junto à Inter de Milão. O Peixe precisou ir à FIFA para cobrar essa grana do Flamengo. Num primeiro momento, inclusive, ele foi à FIFA para entender de quem cobrar, porque ele queria ter acesso ao contrato dos clubes para saber se seria a Inter ou o Flamengo responsável pelo repasse de quase 5% do valor total da negociação. Constatou-se a partir dessa investigação na FIFA que era o Flamengo o time obrigado a fazer o depósito e desde então o Santos estava cobrando. Houve um acerto entre os clubes e a primeira das 2 parcelas atrasadas ficou dividida da seguinte maneira. Houve uma repactuação e ela foi dividida da seguinte maneira. 55 mil euros, ou mais ou menos 335 mil reais, que deveriam ser depositados no último dia 10, esse depósito já aconteceu, e outros 55 mil euros marcados ou adiantados para o dia 10 de agosto. São mais 335 mil reais que vão cair nos cofres do Santos. O
restante da grana, para totalizar os 3 milhões e 300 mil reais, já estavam parcelados de outra maneira e ainda não fazem parte de qualquer dívida. O que estavam pendentes eram 2 parcelas. Essa primeira parcela pendente se transformou em mais 2 e Santos e Flamengo estão acertando como vai ser feito o pagamento da segunda parcela em atraso. É importante contar que o Gabigol havia sido comprado em janeiro por 16 milhões e meio de euros e o Flamengo vai pagar em longas parcelas. Tive acesso a um pedaço desse contrato junto a um dirigente do Flamengo e mais pra frente vou apresentar detalhes importantes desse contrato. Desde que virou reforço em definitivo do rubro-negro, o Gabigol já disputou 14 partidas na atual temporada, tem 11 gols e várias assistências, uma nova faceta que o atacante de 23 anos tem demonstrado nos últimos jogos. E por falar no Gabigol e em últimos jogos, ele foi expulso na partida contra o Fluminense, primeira partida final do Campeonato Carioca, nesse domingo, e na justificativa do árbitro da partida, na súmula que acaba de ser divulgada, foi divulgada na tarde dessa segunda-feira, é de que ele xingou o árbitro enquanto se dirigia ao banco de reservas. Ele seria substituído pelo Léo Pereira nos minutos finais, aos 45 do segundo tempo, e o árbitro não gostou da forma como o Gabigol se referiu a ele. Vou ler um trecho da súmula em que ele explica essa história. Aos 45 minutos mais 2 do segundo tempo, expulsei o senhor Gabriel Barbosa Almeida por uma segunda advertência por reclamação. Quando perguntei ao quinto árbitro, o senhor Carlos Henrique Cardoso de Souza, quem iria sair. Nesse momento o mesmo, no caso o Gabriel, falou: sou eu que vou sair, P3 pontinhos. Foi então que o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães aplicou o segundo cartão amarelo, não gostou da forma como o Gabigol se referiu a ele, e o segundo amarelo se transformou no vermelho, e agora o Gabigol está fora da grande final, marcada para a próxima quarta-feira. É bom que se diga que, na minha opinião, houve exagero da arbitragem em relação ao Gabigol. Essas palavras não são, na minha opinião, suficientes para a aplicação de mais um cartão amarelo. Até por isso tem muito torcedor do Flamengo questionando se não há a possibilidade de reversão da pena. No que diz respeito à parte regulamentar, não há qualquer jeito disso, só se poderia reverter uma punição como essa se houvesse a constatação de que o árbitro errou na identificação do jogador, o que claramente não aconteceu. Como a FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, e o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, já fizeram vários deslizes, para não dizer outra coisa, desde o início do Campeonato Carioca, eu acho que não dá para descartar a possibilidade de uma reversão da pena do Gabigol. Embora, para mim, ele tenha sido expulso de forma injusta, recolocá-lo em campo seria o fim do campeonato estadual. Quero te ajudar a entender agora as consequências da grande notícia dessa segunda-feira. A notícia é bem ruim para Palmeiras, Atlético Paranaense e Rony. A FIFA anunciou punições ao Rony e ao Atlético Paranaense por conta de um litígio bem antigo que diz respeito ao Albirex Niigata. Vou tentar te explicar de forma resumida essa história. Rony pertencia ao Cruzeiro e foi emprestado para o Albirex Niigata. A ideia é que ele fosse em definitivo, mas o time japonês tinha problemas tributários e pediu primeiro para que fosse por empréstimo, seguido de uma negociação em definitivo. O Rony, inclusive, estando no Japão, assinou um contrato, dando conta de que ele seria atleta do Albirex Niigata pelos próximos 3 anos. Mas, no fim do contrato de empréstimo, Rony recolheu suas coisas e veio para o Brasil, chegou a se acertar com o Corinthians, com o Palmeiras e com o Botafogo, foi aprovado nos exames médicos, chegou a fechar um pré-contrato, mas o departamento jurídico desses 3 clubes acabou vetando o negócio porque exatamente temia a possibilidade de uma punição por conta desse contrato com o Albirex Niigata. O único a encarar esse desafio foi o Atlético Paranaense, que contratou o jogador de graça. O Albirex foi à FIFA e acaba de conseguir uma punição em relação ao Atlético, em relação ao Rony e, por consequência, também em relação ao Palmeiras. Vamos às punições. O Rony foi multado em 1,129 milhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 6 milhões de reais. Se o Rony não pagar, essa dívida fica para o Atlético Paranaense como parte solidária na negociação. Já o Furacão foi proibido de contratar 2 jogadores nas 2 próximas janelas de transferência, um baita prejuízo para um time que tem dinheiro em caixa e que precisa se reforçar. Para completar, o Rony ainda está suspenso pelos próximos 4 meses. Como é que o Atlético Paranaense e o Palmeiras viram essa punição e o que eles vão fazer daqui para frente? Conversei com algumas pessoas envolvidas nesse processo e posso te assegurar que o Rony e o Palmeiras já decidiram recorrer da decisão. Dessa maneira, eles levariam o caso para a Corte Arbitral do Esporte, que é uma segunda instância, uma instância superior em relação à FIFA. É bem verdade que quase todas as decisões da Corte Arbitral do Esporte corroboram com aquilo que a FIFA determinou, mas de qualquer maneira seria uma forma de o Palmeiras e o Rony ganharem algum tempo para que ele pudesse jogar. Ouvi de uma pessoa do Palmeiras que o Rony, logo que soube dessa punição, a primeira pergunta dele foi: posso jogar contra o Corinthians?
Aí a pessoa falou, pô, mas você tem uma multa de 1.100.000 para pagar, você está preocupado com o jogo com o Corinthians? Aí ele falou, essa questão da multa a gente resolve depois, quero mesmo é saber se eu vou poder jogar contra o Corinthians. E a afirmação dessa pessoa do Palmeiras foi que a tendência é que ele jogue, porque o Palmeiras vai recorrer dessa decisão e até que a gente tenha uma definição da Corte Arbitral do Esporte. Enquanto isso, o Rony estaria liberado para atuar. Já o Atlético Paranaense também deve recorrer, embora exista a possibilidade da tentativa de um acordo entre o Atlético Paranaense e o Albirex Niigata. Afinal de contas, se ele não fizer um acordo com o clube japonês, ele vai ser impedido de contratar jogadores por 2 janelas. De qualquer maneira, dá para afirmar que nem Rony nem Atlético Paranaense podem reclamar da multa que foi aplicada. O Albirex conseguiu provar à FIFA que tinha todos os documentos que davam conta de que o Rony seguiria vinculado ao clube a partir daquele momento de forma definitiva. Então era uma questão de entendimento do valor da multa, que multa seria aplicada ao jogador e ao clube. E essa multa de pouco mais de 1.100.000 foi uma multa baixa. A multa máxima poderia chegar até 10 milhões de dólares. E o Atlético Paranaense já se deu muito bem com o Rony quando vendeu para o Palmeiras por 6 milhões de euros. Ou seja, ainda que tenha que pagar de forma integral esse 1.100.000, ele vai ter um baita lucro com a negociação do atleta para o Palmeiras. Já a punição do Rony de 4 meses foi uma punição das mais pesadas. O prazo total era de 2 jogos, a no máximo 6 meses de suspensão. Com esses 4 meses ele pegou quase que uma pena máxima. E para piorar a situação dele, essa pena se deu praticamente no fim da pandemia. Se essa pena tivesse sido aplicada em março, nem haveria necessidade de recorrer, ele praticamente cumpriria toda a punição enquanto a bola não rolava por aqui. O grande problema para o Palmeiras é que essa suspensão de 4 meses do Rony chega no mesmo momento em que o clube acaba de vender o Dudu. O Rony passaria a ter um papel extremamente importante no Palmeiras pós-Dudu. Sem Dudu e Rony, é natural que o Palmeiras tenha de pensar em buscar algum atacante de velocidade pelo lado do campo. Não era uma das metas nem do presidente Maurício Gagliotti, nem do técnico Vanderlei Luxemburgo. A ideia era apostar no Rony de um lado, no Gabriel Veron do outro. Sem o Rony por 4 meses, e por mais que recorra, a tendência é que o Palmeiras não consiga livrar o Rony dessa punição. A tendência é que o Palmeiras vá ao mercado, ou tenha de ir ao mercado para contratar um outro jogador de velocidade. A única esperança do Rony e das pessoas mais próximas do atacante é que o Atlético Paranaense chegue a um acordo com o Albirex Niigata, pague algum valor acertado com o time japonês e a partir daí o Albirex poderia retirar o processo na FIFA. Somente nesse caso o Rony se livraria desse pagamento ou dessa suspensão de 4 meses. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para finalizar, queria pedir para você que ainda não é membro do canal do Nicola, para clicar no link que está na descrição desse vídeo, escolher um dos 5 planos que a gente coloca à disposição. São várias as vantagens bem interessantes para você, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!